Então a gente vai dar início aos trabalhos aqui, tá? Vou passar para a Isadora. O Rodrigo Bonfim já está aí. Quer vir para cá? Então ele é do Sinsprev e vai falar um pouquinho para a gente sobre a greve do INSS. Aí a gente reservou 10 minutos, aí a gente te avisa quando faltar 5, quando faltar um. Bom dia a todos e a todas aí, pessoal. Eu quero agradecer, né, esse espaço aí que estão dando pro Sinsprev aí, tá colocando sobre, né, a situação que a gente viveu nessa greve aí. Eu acho que é de extrema importância todos saberem o que tem por vir aí pela frente para a gente poder enfrentar aí, né? Então, é, essa greve do INSS se mostrou bastante complexa, né? No início, a gente achou que o governo estava bem disposto a estar mais pro lado do trabalhador, né? A gente, tendo em vista o governo anterior, que simplesmente estava bem claro que o papel dele era rechaçar e acabar com o servidor público, né? Tanto que a gente viu algumas falas do governo anterior que simplesmente ficou bem claro o que o servidor público estava era representado, né? Algumas falas de somos parasitas. Então a gente acabou achando que nesse governo seria uma coisa diferente, o tratamento para o servidor. Não que seria a luz do fim do túnel, mas a gente achou que seria diferente. E quando a gente ingressa na greve do INSS esse ano, que é justamente para não só a pauta econômica que a gente estava brigando, mas simplesmente por estrutura, a gente estava brigando mais por infraestrutura dentro do Instituto. Hoje a gente tem um déficit muito grande dentro do INSS. Hoje éramos, né, em 40 mil servidores da ativa. Hoje a gente está menos da metade disso. E os processos vem acumulando ao longo dos anos, né? Porque o governo maquiou a questão das pessoas estarem na fila ali presencialmente. Então se criou uma fila digital, onde as pessoas ficam aguardando, dão entrada nos processos e ficam aguardando por muito tempo, né? A gente tem 1,5 milhão de processos ao mês de ingresso, contando com aposentadorias, auxílios-doenças e outros benefícios a mais. E para que todos esses servidores que estão na ativa hoje, nem todos estão dentro do Instituto. Ou seja, a gente tem uma minoria para poder fazer análise desses benefícios que entram e a conta não bate. Então, o governo disse logo no início, quando assumiu, quando estava na equipe de transição, que iria se mudar algumas coisas, tanto na questão de concursos públicos, tanto na questão de também de infraestrutura, né? A gente participou da questão na parte da transição, da equipe de transição, a gente entregou a nossa pauta dizendo que estava muito emergencial algumas coisas dentro do INSS, precisava mudar muita coisa, né? Principalmente na parte de concurso público, também na parte de estrutura, né? Os equipamentos hoje que a gente tem já não atendem a todos os servidores. Então a gente, nas agências do INSS hoje, a gente precisa. Alô? A gente. Alô? Som, Oi. Alô? som. Alô? Alô?
Som. Alô, 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 alô. Então, vamos voltando. Então, assim, a conta não estava batendo, e além disso, a questão de infraestrutura, né? Hoje a gente tem dentro das agências. Se os servidores que estão no teletrabalho voltassem hoje para as agências, além de não ter lugar para o servidor ficar, a gente também não tem equipamento para o servidor trabalhar, porque os nossos equipamentos já estão obsoletos, né? A gente tem alguns impedimentos de que os sites que a gente tem já não entram mais, porque os computadores já não fazem mais atualização. Então a gente entrou na greve justamente que é para poder mudar essa realidade que a gente estava dentro do INSS. E a gente foi surpreendido na greve do INSS que em 10 dias o governo já entrou com uma ação, dizendo que não poderíamos fazer greve, que a culpa de tudo isso era dos servidores estarem em greve, a culpa da fila está aumentando, a culpa de que os sistemas não estão funcionando e a gente não estava conseguindo mais atender a população de acordo com o que a população merece, que nós, servidores públicos, estamos aí para servir a população, e o governo simplesmente entrou com essa ação achando que iríamos recuar. Não recuamos, permanecemos em greve, né? Conseguimos reverter a ação depois de um certo tempo, né? Que o próprio STF julgou que a nossa greve era legal, não era ilegal, então a gente permaneceu em greve. E o governo foi impondo algumas coisas, foi tentando minar a nossa greve, colocando como faltas injustificadas, tentando colocar alguns servidores contra outros servidores, fazendo o próprio presidente do INSS, em algumas lives, em alguns boletins que ele soltava, dizendo que a greve não existia, que isso era uma coisa que a direita estava provocando e que a gente não deveria, e que os servidores não deveriam estar aglutinando a greve. Então, assim, a gente percebeu que o governo, ao invés de estar atuando para poder melhorar a situação, não, ele estava criando caos dentro do INSS, colocando servidor contra servidor. Aí, o grande impacto que teve nisso foi que as duas entidades nacionais ligadas ao governo, em um certo momento, assinaram um acordo, antes mesmo de ter a condição de retorno ao trabalho. Não tinha como assinar o acordo sem que a gente tivesse uma condição mínima para voltar ao trabalho. Não tinham algumas regras dizendo, olha, como vai ser pago e como é que vocês vão repor a greve. Não existia essa parte de reposição de greve. E as duas entidades assinaram. E com isso nós da FENASPES, né, ficamos meio que complicado numa situação, porque as duas entidades ligadas ao governo já tinham assinado e a FENASP já tinha colocado que não dava para assinar aquele acordo por conta de várias irregularidades que se tinham dentro daquele acordo ali que foi assinado. Nós fomos o único setor da esfera pública com aumento que eles não é aumento, uma reposição, mas eles colocaram na nossa gratificação, não colocaram sobre o salário todo. Então a gente saiu muito prejudicado nessa greve. Em alguns momentos a gente saiu em busca de parlamentares, saiu em busca de gente que estava com a gente em outras greves. E a gente percebeu que parecia que a gente realmente era de direita, parecia que a gente estava amando do governo anterior, porque nenhum deles queriam receber a gente, nenhum deles queriam escutar o que a gente tinha para falar, que não era parte de reposição salarial, a gente não estava em busca disso. A gente estava em busca de condições de trabalho, a gente estava em busca
de que a gente pudesse fazer o nosso serviço dentro do INSS, porque eles estão querendo fazer uma terceirização dentro do INSS, onde simplesmente a população que é analfabeta digital, grande parte da população brasileira, não tem acesso à parte de informatização e não se consegue ter essa questão de estar buscando a informação. Como é que eu faço para dar entrada num benefício? E eles estão colocando a população mais longe possível dentro do INSS. Isso tanto está prejudicando o servidor que está lá dentro trabalhando, quanto também a população lá de fora, que precisa dos serviços do INSS. Hoje nós somos a maior distribuição de renda da América Latina, o INSS é. E se for privatizado, a gente não sabe como é que vai ser daqui por diante. Eles estão, há décadas que eles estão tentando colocar algumas coisas para fora, alguns serviços para fora do INSS. Esse ano, com a greve, eles colocaram os correios para poder estar recebendo algumas documentações. Então, ou seja, eles estão fazendo a terceirização dentro do serviço público e estão fazendo aos poucos. E a gente viu isso com algumas portarias conjuntas do MGI e também do INSS, colocando como se todo mundo num carreirão. Coisa que a gente sabe que o servidor público, quando entra para uma certa área, tem uma certa especificidade no tipo de serviço. Então, não é qualquer um que possa fazer o nosso tipo de serviço. Então, a gente precisa entender que desse ano para frente agora, estou concluindo, que desse ano para frente agora, pessoal, eu acho que os servidores públicos têm que entender e voltar a se unir numa luta, porque assim, não é só o INSS que está em risco com a terceirização, não é só o INSS que também está em risco com a questão do carreirão. Todas as carreiras estão correndo esse risco. E a gente vê que o governo parece que está pouco se lixando para as carreiras. Está pouco se lixando para que o servidor tem ali a prestar um serviço ótimo para a população. Mas a gente tem que começar a fazer um trabalho dentro das nossas bases e dentro dos nossos núcleos ali, que eu acho que deve até se expandir, porque a gente deixou de frequentar alguns lugares onde a gente fazia essa conversa com a população, fazia essa conversa com os trabalhadores, né, que são locais públicos, igrejas, em alguns movimentos que a gente fazia. A gente viu agora essa eleição, o que que deu. A esquerda não conseguiu eleger muita gente. Então, assim, se a gente, nós trabalhadores, não conseguimos se unir para poder conversar e para poder entender a gravidade da situação, eu acho que a gente, daqui por diante, a gente vai sofrer e vai sofrer muito. A reforma administrativa está vindo aí. E ela está vindo numa coisa de simplesmente a canetada. Ela não está vindo por votação. Ela está vindo a canetada. E a gente precisa estar unido nessa, tá? Eu acho que, assim, vocês estão de parabéns de estar fazendo congresso, de estar nesse momento, né? Mas, assim, que vamos trabalhando unidos, pessoal, porque assim, o setor público é o que está sendo mais atacado de uns tempos para cá. E é uma coisa de que assim, a gente também precisa, não é só a população lá de fora, mas a gente precisa de um serviço público de qualidade. O SUS, o INSS. Então, assim, a gente vê que tem fundamento da gente construir e lutar por aquilo que a gente tá ali achando que é o correto e o certo, entendeu? Então, agradeço a todas e a todos aí e obrigado pelo espaço aí, pessoal. Obrigada. Vamos chamar agora o Cláudio Fabi da SEMA para falar sobre a greve ambiental. Bom, a análise não é muito diferente do campanheiro do INSS, né? A gente vinha de um governo muito ruim, né? Então, qualquer um que entrasse ia ser melhor.
Então a gente estava conversando isso de manhã, que ia ter alguma melhora, ia ter. Mas a gente esperava mais. A gente esperava muito mais, né? Então, eu sou da carreira de especialista de meio ambiente. A gente envolve a carreira do IBAMA, do Instituto Chico Mendes de Conservação, Serviço Florestal Brasileiro e o Ministério do Meio Ambiente. E a gente tinha uma esperança, porque no governo anterior, ele toma posse, nos elegendo, no dia que ele foi eleito, ele fez um discurso falando que o IBAMA e o ICMBio eram uma fábrica de multa. Na hora que era para ele comemorar que ele tinha acabado de ser eleito, ele soltou essa pérola. Eu vou acabar com o IBAMA, com o ICMBio e com a fábrica de multas. Então a gente já sabia naquele momento que nós seríamos inimigo daquele governo, né? Não é que a gente não ia ser apenas desprestigiado. Ele queria nos combater, né? Inclusive ele tem ele tem umas terras em Angra e ele queria acabar com a unidade de conservação em Angra, né? Porque ele foi autuado, não sei se vocês sabem, uma vez ele foi autuado quando ele não era presidente, pescando na unidade de conservação proibida. E ele queria acabar com essa unidade de conservação. Isso ele não conseguiu. A gente segurou, né? Mas então a gente era inimigo. E a gente entrou para um governo que era justamente o contrário, que botou na pauta da eleição a defesa do meio ambiente e colocou isso a nível mundial, dizendo que a questão ambiental seria prioritária no próximo governo. Quando entra em 2023, né, a gente teve um período de muita restrição no governo, não sei como foi, acho que para todo mundo, né? Não é uma exclusividade nossa, todo mundo foi muito maltratado no governo anterior. E a gente viu uma melhora no tratamento e o pessoal foi a campo. Em 2023, nós conseguimos resultados expressivos no combate ao desmatamento. Nós derrubamos em 30% o desmatamento do ano anterior, né? Então foi um resultado muito expressivo, foi comemorado a nível mundial esse resultado que a gente entregou em 2023. Em 2023, em julho, a gente entrega uma proposta para o governo de reforma da nossa carreira. Porque a nossa carreira tem uma diferença muito grande entre o técnico e o analista, e que é uma carreira que ela foi mal escrita e que há uma confusão entre o que o técnico faz e o que o analista faz. Como não está muito bem escrito na lei, basicamente todo mundo faz tudo. Só que desses que fazem tudo, um ganha 100% e o outro ganha 40%. E fazem quase que a mesma coisa. Se não a mesma coisa, em muitas unidades de conservação, quase que a mesma coisa, um ganhando 40 e um 100. A nossa principal pauta entregue naquele momento foi para fazer pelo menos 70 a 100. Aumentar o nível médio. Isso foi entregue em julho. A primeira reunião com o MGI, né? E acho que é bem bom frisar isso aqui, né? Que a gente faz com o Feijó, representante. É bom a gente deixar os nomes bem descritos, que é um companheiro cotista, que sempre teve trabalhando ao lado dos trabalhadores quando não era governo, e quando vai para a mesa. Qual é a postura dele, né? A postura desse servidor em especial. Ele foi de um desprezo, ele foi de uma má educação, ele foi de um maltratamento para as pessoas que estavam na mesa, assim, que a gente não conseguia entender. Sabe, ele estava tratando com servidores como se ele estivesse tratando com inimigos, não com companheiros, não com gente que estava fazendo justa demanda. Eles nos achavam, aquilo como o companheiro do INSS falou, corretíssimo. Como se nós fôssemos enviados do governo anterior para sabotar o governo maravilhoso deles. Nos trataram como adversários. Quem eram adversários? Eu também não estou querendo fazer divisão entre servidores públicos federais, mas quem era adversário do governo no governo anterior, do governo atual no governo anterior, que eram as carreiras da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que ajudaram a interpretar algumas barbaridades no nosso país, eles tiveram os maiores reajustes. Inclusive foram os únicos que receberam reajuste em 2024. A gente ganhou 0% e reajuste no ticket. Foi isso? Eles receberam reajuste em 2024 e receberam um reajuste muito maior que de todas as outras carreiras do Estado. Nós, da área ambiental, que lutamos para derrubar o governo anterior, fomos tratados como adversários. Quem era adversário foi tratado como companheiro. Quem era companheiro foi tratado como adversário. Tem que deixar registrado isso. Não justifica você tratar, porque você mudou de lado, tratar seus companheiros de maneira como foi tratado pelo companheiro Feijó. Acho que quando ele voltar para a base, tem que deixar bem claro a nossa indignação com o tratamento que nos foi dispensado. Entregamos em julho, fomos ouvidos em outubro, até janeiro não tivemos nenhuma resposta. Em janeiro a gente começa um movimento de a gente trabalha cada um numa lotação. A gente faz fiscalização indo para outros lugares, porque não é bom você morar numa cidade da Amazônia e você fazer essa operação de fiscalização, porque você fica marcado pelos infratores locais. Então a gente chama equipes de fora, mas a gente não é obrigado estatorialmente a viajar. Então a gente começou a se recusar a viajar.
Quando a gente se recusa a viajar, acabam-se as operações de fiscalização de grande porte na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, porque em cada estado é pouca gente para fazer fiscalização. A gente, naquele momento, uma análise, né, Gramsci sempre fala, né, Marx também fala, Lenin também fala, da análise de conjuntura. E a gente fez uma análise de conjuntura, ao meu ver, completamente. A gente errou duas vezes. Essa foi a primeira vez, a gente errou redondamente. A gente achou, a partir do momento que a gente parasse as operações de fiscalização, como a questão ambiental é central para o governo, eles vão desesperar. Vão, vão ficar totalmente desesperados e vai resolver rapidinho. Né? A gente estava com uma equipe grande na Terra Yanomami. Quando a gente não trocar a equipe, já vai bater um desespero no governo. A gente fez essa análise. Basta fazer isso que, ó, beleza. Né? O licenciamento também cortou as autorizações para importar carro, que a gente tem o Proconv, então carro importado só entra com autorização do IBAMA. Então a gente falou, eles vão ficar desesperados, vai ser filé, não precisamos nem fazer greve esse ano. Vamos mudar, porque o trabalhador, né, que é muito aquele povo mais reacionário, fala, não, greve não, greve não, greve não. Acha outro jeito, acha outro jeito, acha outro jeito. Não é sempre isso que a gente ouve? Não, não vamos entrar em greve, só tem greve, acha outro jeito. Nós achamos outro jeito. E falamos, não, o governo vai desesperar. A partir de que não tiver a troca das equipes de... Literal, eu tenho que usar essa palavra, não tem outra. Porque assim, o que o governo fez foi cagou e andou para a questão ambiental. Pouco se lixou para que não tivesse operações de fiscalização. Nós ficamos 5 meses sem viajar. Nós ficamos de janeiro até maio sem fazer essas viagens. Não teve fiscalização. Teve fiscalização, mas não teve as grandes operações. Né? Não, ele não deu bola. Os carros parados no porto, o pessoal importador desesperado, não deu bola, não chamava para negociar. A primeira proposta dele foi tão esdrúxula que ele colocou coisas que a gente não tinha pedido, apareceu coisas da proposta que não tinha sido pedido na mesa, e as coisas que a gente pediu, ele mandou ao contrário. A gente pediu para diminuir a diferença dos 40 para o 100, não dá para pagar 43% para o técnico. A proposta dele aumentava, diminuía o salário do técnico. Porque ele quer colocar o cargo de técnico em extinção. É aquilo que o companheiro falou. Ele quer terceirizar. Ele não quer mais técnico. Se ele puder terceirizar tudo, ele vai terceirizar tudo. Então ele quis aumentar o fosso. Em vez de diminuir, ele quis aumentar. Nós ficamos 5 meses sem operação. Você acha que isso não causou impacto? O que aconteceu no segundo semestre? Floresta amazônica só queima quando a floresta é derrubada, porque ela é muito úmida. A gente não fiscalizou, eles derrubaram. Quando chegou no segundo semestre, o Brasil pegou fogo. Todo mundo viu isso. Não foi de graça esse fogo. Esse fogo foi porque não teve operação no primeiro semestre. Não teve operação, a floresta estava deitada, as árvores estavam secas, o pessoal no segundo semestre foi lá e meteu fogo. Consolidou o desmatamento do Brasil. E ele pouco se lixou para as nossas demandas. A gente viu, estava chegando agosto, orçamento, né? Tem que fazer o LOA, tem que fazer a aprovação do orçamento no Congresso. Aí nós ficamos desesperados. 5 meses ele não deu bola, aí nós falamos para a galera, não, gente, não tá rolando. Não, vamos ficar, vamos segurar que dá. Gente, ele tá cagando e andando, bicho. Que a gente vai ficar parado um ano. E ficar parado, principalmente para os técnicos, eu falei que eles ganham 40%, é muito ruim, porque eles complementam a sua diária. A gente sabe que diária não é complemento, não é salário. É para pagar o seu custeio. Mas esse pessoal ganha um salário tão baixo que eles usam a diária para recompor o salário. Para eles estava ficando difícil, então eles não queriam mais. Então falou assim: ó, eles iam acabar, a gente ia acabar com esse movimento e não ia ter passado para outra frente. Nós declaramos greve. Esse governo, em 4 dias, ele foi lá e entrou na justiça, ele entra na justiça e consegue que o desembargador dê que 100% dos servidores do licenciamento do IBAMA e 100% das unidades de conservação, dos servidores de unidade de conservação, são serviço essencial. Eu falo assim, como assim? O ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ele só cuida de unidade de conservação. 100% é essencial? Então, ele proibiu a greve. Você entendeu? Ele proibiu a greve, 100%, multa de 100 mil por dia. Para o Sindicef, para a Condicef e para a associação. 100 mil por dia. Aí o pessoal teve que voltar. Quem é que ia arcar com 100 mil por dia? Aí nós entramos. E a greve não foi decretada ilegal. Foi o serviço essencial tem que ser feito enquanto se vê se a greve é ilegal ou não. A greve nem foi declarada ilegal e foi proibida de ser feita. Esse é o governo dos trabalhadores. Ou que deveria ser, né? Então, a gente saiu extremamente decepcionado.
A gente teve mais ou menos a mesma proposta que todos tiveram, todos da carreira filial, ficou entre 18% e 19%, né? Todo mundo ficou assim, parcelado em 3 anos, né? A gente tem uma perda de 40%. O que o governo falou foi o seguinte, ó. Ele falou para todo mundo. A Esther Duque falou bem isso. Vocês vão ter, durante o governo Lula, o aumento da inflação do governo Lula. Quer dizer, eles oficializaram todas as perdas que nós tivemos nos 6 anos do governo anterior. A partir de agora, vocês não, porque acabou. Acabou. Você não tem mais direito a discutir isso. Você vai ter só a correção do governo Lula. Então, eles oficializaram o confisco que os governos neoliberais anteriores tomaram de nós. Então, é isso que a gente tem para falar, né? Foi uma greve difícil. A gente não conseguiu o que a gente queria, não conseguiu diminuir a diferença do fosso, não conseguiu negociar os dias parados também. A gente queria por, por demanda e não por horas, né? A gente não conseguiu isso. E teve até retrocessos, porque a gente tem uma. Não dá para falar porque é muito pouco tempo, mas tem uma parte da carreira que era inclusa todo mundo junto, né? Que é um PECMA, é uma parte da carreira. E ele fez isso, separou parte da carreira e deu aumentos distintos para a mesma carreira. Então foi uma negociação muito ruim, a gente saiu muito fragilizado, né? A gente fez greve, fomos derrotados por um judiciário, fomos derrotados por um companheiro que deveria estar lá para negociar com os trabalhadores, né? E a gente viu que esse governo que tem uma grande habilidade para negociar com o centrão, com o mercado, ele tem a rigidez e a autoridade com os trabalhadores, né? Então é isso que eu tinha para falar. Obrigado. Falou? Obrigado. Vou passar aqui para a Isadora. Obrigada. Agora a gente vai chamar o Herbert Claros, Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e da executiva da CSP com Lutas, e o Luiz Gênova, secretário-geral do Sindicé. Pessoal, vocês receberam aí, né, o boletim aí da contracorrente do ILAES. Aqui fala um pouco do pacote, mas assim, tem a ver muito com quem é da CLT, né? A gente vai pedir depois para fazer o quanto o governo vai tirar do funcionalismo, né, também. Aqui está o que eles vão tirar aí dentro do pacote aí, sobre os aposentados, beneficiários do INSS, o abono salarial e também tem o BPC, né? Eles vão tirar todo aquele dia que eles já colocaram aí, falando que de onde eles vão arrancar e não taxar os ricos. E aí essa parte da análise de conjuntura é muito importante para que a gente entenda até onde vai, né? Até onde eles vão aí com o pacote de maldades. A gente vai passar primeiro para o Herbert, vai falar 20 minutos, vai aviso com 5, depois um, pode ser assim? E depois para o Gênova, tá bom? Então, é isso. E depois nós vamos ver o tempo e quantas falas vai ter no plenário, né? Já se prepare aí, gente. A gente vai fazer como fazem no Congresso, o pessoal traz o crachá aqui. Se passar do número, a gente vai ter que escolher, tá bom? Bom dia a todas e todos, tudo bem? Meu nome é Herbert Claros, eu sou da Executiva Nacional da CSP com Lutas, tenho a tarefa também na Secretaria Internacional da Central e sou metalúrgico de São José dos Campos, eu sou diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, eu trabalho na Embraer, a fábrica de aviões, que já foi estatal, está fazendo aí 30 anos que foi privatizada, então... É importante compartilhar com vocês. Eu queria agradecer muito o convite feito pelo sindicato, poder estar fazendo essa exposição de conjuntura com vocês. Apesar de ser de um setor privado, a gente, se for olhar, se a gente for baixar a terra da realidade, a gente vai ver que as nossas diferenças não são tão diferenças assim como o governo e a mídia gosta muito de dizer. Então, é um orgulho poder estar aqui para compartilhar com vocês sobre esse tema. Primeiro, antes de mais nada, eu queria discutir isso, né? Fazer o que a gente vem falar aqui com vocês, e os dois outros companheiros que vieram aqui antes, não é uma tarefa fácil. Eu sou sindicalista, eu trabalho dentro da fábrica, não sou diretor liberado,
E a coisa que eu mais ouço, não sei se vocês também, como sindicalistas, ouvem na base de vocês, é: qual é a notícia boa que você tem para me dar? Tá vendo? Vocês deram risada porque acontece isso com vocês também. E é impressionante, porque nunca tem notícia boa. Então, às vezes, eu tiro até sarro, porque tem cara da minha área que fala, Herbert, conta boa. Aí eu falo do time de futebol, que nunca é bom falar, né? Porque senão pode gerar uma empatia com o meu time aqui, né? Mas eu falo time de futebol, falo, sei lá, o dia se tá bom, se tá ruim, se essa é uma sexta-feira. Porque a gente nunca, a gente que é sindicalista, ou que não é diretor sindical, mas atua numa base, a gente nunca tem notícia boa. E não tem mesmo, porque a gente vive num sistema que não permite dar notícia boa. A não ser quando é sexta-feira à tarde, a gente está vendo que é hora de ir embora. Então, essa é uma tarefa muito difícil. Então, vou dar bastante notícia ruim para vocês aqui hoje. Vocês não peguem mal comigo e acho que vocês já estão acostumados. Foi bom até que os dois companheiros que tiveram antes de mim antecederam a isso. E também uma terminologia muito importante. Quando a gente fala esse governo foi ruim, o governo foi pior, qual é o governo bom que existiu na história do Brasil e do mundo? Nunca existiu. Existia um começo de um governo bom que propunha dividir o poder com os trabalhadores lá na Rússia e que depois também mudou para outra coisa. Também virou um governo ruim que prevalecia somente a burocracia de quem estava governando aquele estado, aquele país que foi a Rússia depois da Revolução de 1917, quando existia um projeto inicial de que os trabalhadores fossem quem estivessem à frente do governo. A verdade é essa, não existe um governo bom no capitalismo. Sempre vai existir um governo ruim ou pior. Então, para a gente tratar as coisas, para a gente tratar com essa terminologia, o governo anterior era muito pior e péssimo, né? Achei até no português é muito complicado isso, é péssimo. E o governo atual é ruim, é ruim. E é ruim porque aplica medidas econômicas e aplica também medidas que têm consequências políticas que afetam a classe trabalhadora de conjunto tão ou igual o que o governo anterior antecedeu. A fala que o companheiro me fala aqui sobre a questão, eu não sabia dessa história, né, dessa mobilização que vocês fizeram, ela é chocante. Por quê? Porque o começo do governo Lula é pautado pela defesa dos Yanomami. E a defesa do povo Yanomami era claro que necessitava uma intervenção do Estado, porque o Bolsonaro não foi Estado, não representou o Estado na defesa dos povos indígenas. Então, seus companheiros dizem que fizeram essa tática. Eu acho que é isso. Toda luta da classe trabalhadora tem que usar diversas táticas. E o governo cagou e andou, como foi dita a frase aqui. Então, que governo é esse? Entende? Que governo é esse? Então, isso é uma importante terminologia importante para a gente tratar sobre aspecto de conjuntura. A gente, quando vai falar sobre conjuntura geral, não só nacional e internacional, é importante entender que nós, uma parte da caracterização da CSP com lutas, nós debatemos muito no nosso congresso, a gente vive hoje três importantes crises globais. Primeiro, uma crise econômica, e a gente vive isso desde 2008, 2009 com maior gravidade. Não que antes não vivesse, não que antes a economia tivesse boa e os salários, cada campanha salarial que a gente tivesse, a gente tinha aumentos e era tranquilo. Não. A gente vive, na verdade, o capitalismo vive de crises há mais de um século. Mas a partir da crise de 2009 isso aprofunda mais. Isso fica claro quando? Quando os governos começam a fazer planos de ajustes e esses planos de ajustes, a consequência dela é retirar dinheiro do Estado e destinar a salvar empresas que estavam em crise. Então, isso não é discurso de socialista. Isso aconteceu. A General Motors, que é uma multinacional que lucra bilhões com venda de carros, a Ford receberam dinheiro do governo norte-americano. Para dar o exemplo do governo norte-americano. Aqui também aconteceu isso, através da redução do IPI para carro. Isso foi o quê? Foi para as pessoas, os pobres conseguirem comprar carro? Não, isso aí foi para vender mais carro, logo dar mais lucro para as empresas. E os bancos também ganharam muito dinheiro a partir dessa crise. Então, primeiro a gente vive essa crise econômica, e a crise econômica ela é concreta. Se tem dinheiro, eu tenho que tirar de algum lugar para salvar. Eu tiro da onde? Eu tiro da população mais pobre, eu tiro da classe trabalhadora. O dinheiro ele foi para algum lugar, não tem como criar dinheiro, ó, a classe trabalhadora fica com essa grana aqui, sobrevive, e a elite fica com essa grana aqui que eu vou imprimir moeda. Não é assim que funciona o capitalismo. A gente tira de um lugar para dar para outro. Então a crise econômica ela é pautada e a gente vê a crise econômica concretamente através das políticas do Estado, de privatizações, terceirizações, planos de ajustes, como a gente está falando agora, eu vou falar um pouco mais daqui a pouco sobre o arcabouço fiscal, que não é tão diferente do Paulo Guedes, né? Mas óbvio que tem diferenças do que o Paulo Guedes quis fazer com o Bolsonaro, mas não deixa de ter o mesmo caráter estratégico, que é fazer um plano de ajuste.
E também, do ponto de vista econômico, é importante a gente entender as interferências internacionais. E tem uma que aconteceu ontem. Ontem, para quem assistiu jornais, ontem foi firmado o acordo do Mercosul com a União Europeia. Isso tem consequências importantíssimas com a gente, inclusive com vocês que são servidores públicos. Porque no acordo da União Europeia, para falar de vocês, só do setor de vocês, no acordo que foi assinado com a União Europeia, os europeus se tornam prioridades em privatizações e processos de terceirizações de serviço. Então, se uma empresa espanhola é, se tem uma empresa espanhola que faz muito, para dizer que o que eu conheço da categoria de vocês é mais concreto, faz muito o que faz o INPE, por exemplo, o IPEM, né? Se faz assim, olha, a gente tem uma empresa espanhola que faz muito bem o que vocês fazem aqui na USP, aqui em São Paulo. Bom, com um acordo de livre comércio, pode terceirizar uma parte do empenho a partir de uma empresa estatal, de uma empresa privada europeia. Então, é concreto isso está no acordo, tá? Consequências ecológicas, então, quem só se favorece com esse tratado é o agronegócio. É por isso que os agricultores europeus são os únicos bem putos que estão parecendo com isso, são eles. Deveria ser aqui o MST, os pequenos, os pequenos fazendeiros dirigidos pelos movimentos sociais, deveriam também estar fazendo a mesma coisa, mas não estão, por um outro motivo, tá? Mas quem mais vai ser favorecido e os únicos favorecidos são eles. Então, sobre o ponto de vista do aspecto econômico, são ferramentas que os governantes usam de, de maneira que possa enxugar o Estado, e quando se fala enxugar o Estado, não é que o Estado tem muito funcionário público, ou que gasta muito dinheiro com coisas à toa. Não, quando fala enxugar o Estado é destinar o dinheiro para a coisa correta. E o que é a coisa correta? Fazer desenvolver a iniciativa privada. Vai usar o discurso deles. Esse é o discurso da ultradireita. A ultradireita vai dizer isso. Nós temos que enxugar o Estado para ter incentivo da iniciativa privada, porque nós estamos no capitalismo, o capitalismo precisa desenvolver. Eles estão corretos, esse é o discurso deles. Para dar um outro exemplo do aspecto, como eu falei, de três tipos de crise. Um outro aspecto da crise, do ponto de vista global, é a crise política, porque o mundo vive uma crise política, né? É, óbvio que depois da a Segunda Guerra Mundial, as guerras mundiais são as grandes expressões de crises políticas. E a Segunda Guerra Mundial foi a grande maior crise política que a humanidade viveu, porque foi uma situação de extermínio concreto dos judeus e dos povos pobres. A Segunda Guerra Mundial também teve consequência na África, isso é pouco contado nos livros de história, mas a Segunda Guerra também serviu para que países usassem como justificativa a guerra para explorar mais o povo africano e o povo latino-americano. A gente viveu durante um período depois ditaduras militares na maioria dos países da América Latina. Mas do ponto de vista político hoje, qual é a grande crise política que nós vivemos hoje? É as guerras, os grandes conflitos que estão tendo hoje. Então hoje nós temos dois grandes conflitos no mundo, que é a guerra na Palestina e a guerra na Ucrânia. Que, inclusive, é importante, falando de terminologia de novo, chamar de guerra o que está acontecendo na Palestina também é uma sacanagem, porque não existe, não sei se alguém já viu passar na televisão algum tanque do Hamas, ou algum avião do Hamas aí que está jogando bomba em Tel Aviv, em Jerusalém. Não tem. Então, guerra presume, né, um lado brigando ali contra o outro. Aí, o que a gente está vendo, na verdade, é um genocídio que está acontecendo. São mais de 44 mil pessoas que já morreram, e dados da ONU, não é dados de nós, que somos militantes, dados da própria ONU, é que 70% desses 44 mil são mulheres e crianças inocentes. É isso que nós estamos vendo na Palestina. E o que é pior de tudo, no começo as pessoas até se chocavam com o que está acontecendo. Porque eu não duvido que aqui a maioria se choque com isso, porque o fato de ser sindicalista, ou estar apoiando um sindicato, ou estar à frente de uma luta, ela já te dá uma característica de ter empatia. É o que eu digo para todo mundo, a gente tem uma característica comum, é ser empático. Quem é da esquerda, movimentos sociais, a galera que também atua dentro das igrejas de diferentes religiões sobre o aspecto social, são pessoas que têm empatia. Então, eu tenho certeza que nessa sala não tem esse problema em relação ao que está acontecendo na Palestina. Mesmo que haja algum tipo de confusão sobre o papel de Israel, ou coisa assim, que eu não quero entrar nesse debate, que aí precisar de mais 10 minutos. Mas o problema é que a situação do genocídio se agravou tanto que nem mesmo as atrocidades que estão acontecendo estão gerando mais desconforto.
E é isso justamente o que aconteceu na Alemanha nazista. Então, o sionismo, o sionismo, que é a ideologia política que domina Israel hoje, que não é ser judeu, porque tem judeu que não é sionista, a maioria dos judeus, inclusive, não são sionistas. O sionismo pratica dentro do território palestino a mesma coisa que os judeus sofreram dentro da Alemanha. Então, é uma situação assim inimaginável. Para aproveitar e compartilhar, como eu tive essa, eu chamo de sorte, eu acho importante compartilhar. Eu já tive na Palestina, eu já tive na Cisjordânia, cumprindo uma tarefa internacional pela CSP com lutas. E, bom, se vocês me vendo pela minha pele, eu vou dizer para vocês, foi o único lugar, foi o único momento na minha vida que eu sofri racismo. Eu sofri. O que os negros sofrem no Brasil, na América Latina, eu sofri na Palestina por conta das minhas características físicas que são muito diferentes de um judeu branco, sionista de caráter espelhado na Europa. Por conta da minha característica, eu tive um fuzil na minha cabeça. Foi a primeira e única vez na vida. O que os pobres negros sofrem nas periferias, eu sofri porque eu estava no território palestino. Então, por que eu quero dizer isso? Não estou dizendo para comparar com o Brasil nem nada, porque o que eu quero dizer isso foi lá que eu sofri isso. Porque é assim que esse Estado atua. Todo mundo que é diferente deles é inimigo, entende? Por ter barba, que agora eu tô sem barba, tô de bigode, mas quem me conhece mais barbudo. O meu passaporte é barbudo, é uma cagada que eu fiz para fazer um passaporte barbudo. O cara achou que eu não era brasileiro. Falou, não, você não é brasileiro. Eu quase não entrei no território israelense, eu estava entrando em Israel. Eu quase não entrei em Israel só porque tem barba. Então, essa é a característica infeliz que esse Estado tem. E nós temos que lutar contra ele. Porque lutar hoje em defesa do povo palestino é lutar pelo direito à humanidade. Também tem uma guerra impressionante acontecendo na Ucrânia, que é uma tentativa de invasão, né, dos russos no território ucraniano. Como expressão também ainda dessa crise política, nós estamos vendo um avanço e um crescimento da ultradireita que já vem de um certo tempo. Então, ela se expressou no Brasil com o Bolsonaro, se expressou na Argentina com o Milei, se expressa na Europa com quase que o partido de Le Pen ganha na França, foi por muito pouco, ganhou num primeiro turno. Ganha o Trump nos Estados Unidos agora, com um discurso muito mais de ultradireita, dizendo que vai expulsar os imigrantes ilegais dos Estados Unidos. E essa é a principal. O discurso da ultradireita brasileira não é igual ao discurso da ultradireita nos Estados Unidos e na Europa. A principal discurso, porque aqui não tem crise de imigração. Apesar do Bolsonaro falar contra os venezuelanos, os que estão aqui, o problema na Europa e nos Estados Unidos em relação à ultradireita, o que eles chamam de problema é a imigração. Por quê? Porque no conceito deles, a crise econômica porque também tem crise econômica, tem pobreza na Europa, está tendo pobreza nos Estados Unidos. E a justificativa que eles acham para isso é botar a culpa dentro de um próprio trabalhador da própria classe. Porque o fato de um trabalhador ser mexicano, norte-americano, canadense, ou ser do Brasil ou ser da Colômbia, não existe diferença. Nós somos da classe trabalhadora. A única diferença é de onde você veio, a língua que você fala, a sua cultura. Mas o capitalismo precisa nos dividir. E uma das maneiras de resolver a sua própria crise é dizer o seguinte: o nosso inimigo é aquele mexicano que está fazendo um serviço lá mais barato e tirando o seu emprego. Como se o capitalismo norte-americano fosse tirar o mexicano do lugar e colocar um norte-americano para receber o mesmo salário, porque ele não vai querer receber. Então, essa também é uma expressão da crise. E a expressão dessa crise nos Estados Unidos é que os Estados Unidos hoje, se a gente for comparar, olha que coisa muito louca. Os Estados Unidos é um dos países que mais está fazendo greve no mundo. Nós estamos falando do centro do imperialismo. E greves vitoriosas, greves impressionantes e vitoriosas. Tanto metalúrgicos, setores de peso da indústria estão fazendo greves e estão tendo vitórias. É a expressão da crise do próprio capitalismo. Esse é um aspecto da crise política, a crise migratória. A crise migratória que existe no mundo, ela é a expressão justamente de outras duas crises. Uma que eu já falei, que é a econômica, é a pobreza, as guerras que os países estão sofrendo. Nenhum sírio vai para a Europa porque acha legal ir para a Europa, porque eu quero conhecer a Torre Eiffel. Um sírio, um palestino, alguém do Marrocos que vai para a Europa como imigrante, ele está fugindo de alguma coisa. Ou está fugindo de uma ditadura, ou está fugindo de uma guerra civil, ou está fugindo da miséria, da pobreza. Então, esse é o fruto do que faz as pessoas migrarem, certo? É muito pouco aquele romance das pessoas que falam, que teve até uma novela que falava sobre isso, né? Novela América. Eu sou muito noveleiro, então eu não gostei dessa novela, mas eu assisto muito novela. Eu lembro de uma novela que era um romance, sabe? Eu quero conhecer os Estados Unidos, que lá deve ser muito bonito. É muito pouco. Isso não é a realidade da maioria dos imigrantes que vão para os Estados Unidos ou para a Europa. Bom,
E outro aspecto importante das três crises que nós estamos nomeando, que tem outras, tal, mas tem uma crise importantíssima, tem a ver com a crise ambiental. E essa é o que está nos afetando mais concretamente. E essa semana ficou evidente para a gente, né? Eu não sei como foi aqui em São Paulo, eu sou de São José dos Campos. São José dos Campos, eu lembro que estava 22, 21 graus, acho que quarta-feira. E ontem foi uma coisa de louco. Na fábrica, ontem o comentário foi, gente, estava tão bom ontem. Porque é isso, quarta-feira estava 20, 21 graus, agradável, tranquilo, você pode trabalhar numa boa. E no dia seguinte, um calor insuportável que nem ventilador dava conta. Então, isso é a expressão da crise ambiental. Nós vivemos o que aconteceu em Porto Alegre. Vocês imaginem só, mais da metade de um estado, uma capital, ficar mais de 40 dias sobre água. Eu me choquei com isso, tá? Me choquei, porque eu nunca vi isso. E os mais velhos aqui vão também dizer, nunca vi isso na minha vida. Desse jeito, nunca vi. Isso vai ser mais concreto, isso vai acontecer mais. Vão acontecer mais enchentes, como aconteceu em Porto Alegre. Mas já teve enchente esse ano e caiu neve no Saara. Caiu. A Antártida já começa a ter área verde. O continente branco da grande começa a ter área verde. Então, isso é a expressão da crise climática. E a crise climática ela tem consequências sobre nós, sobre a classe trabalhadora. Porque nem todo mundo vai ter dinheiro para comprar ar-condicionado, tem a ver com a economia. As pessoas mais idosas, doentes, tendem a morrer mais por conta dessa situação. Quem vive em costa, quem vive em situações de risco, estão mais expostos à morte sobre isso. Ó, vejam o que aconteceu em São Sebastião, anos atrás, aqui perto da gente, o que acontece nos morros de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Então, essa é uma expressão concreta. Bom, acho importante pontuar isso, porque dentro dessas crises, nós, óbvio, nós somos dentro de tudo isso, vão ter outras questões que vão envolver como o mundo lida com a tecnologia, a inteligência artificial, a questão do desemprego estrutural, bom, envolve todas essas questões, mas como que a gente enfrenta tudo isso? E a gente no Brasil, para falar uma questão muito importante, nós tivemos concretamente, do ponto de vista de uma expressão da crise política, de como isso se traduz no Brasil, a gente viveu sobre. Hoje a mídia está sendo mais clara com isso, a gente viveu sobre a ameaça de ter uma ditadura. Hoje, provavelmente, esse congresso não aconteceria se tivesse acontecido os planos dos militares, não tenho que chamar desse jeito, não é do Braga Neto. O plano dos militares, junto com a ultradireita, chefiado por Bolsonaro, se o plano deles tivesse dado certo, aquele plano de louco, mas tivesse dado certo, igual a Coreia do Sul tentou fazer essa semana, também não deu certo, mas se tivesse dado certo, esse congresso estava acontecendo. Vocês já pararam para imaginar isso? Tá? Porque a gente vê na mídia, mas a gente não calcula. Um amigo que é ex-militante de muito tempo da Convergência Socialista, estava saindo da fábrica esse dia e chegou para mim e falou assim: Herbert, você já parou para pensar que se tivesse tido golpe, você não estava aqui? Eu fiquei pensando, porra, é verdade, né? Porque eu sou uma figura pública, eu sou o principal dirigente da Embraer, eu sou o comunista da Embraer, todo mundo chama, né? Todo mundo sabe que eu sou o comunista da Embraer. Então, imagina, é verdade, provavelmente eu não estaria lá. Trabalhando, eu tenho certeza. Não sei se eu estaria, né, ou preso, ou morto, ou exilado, ou tentando fazer outra coisa, mas provavelmente nessa fábrica eu não estaria. Por quê? Porque a Embraer foi uma das empresas que colaborou com a ditadura militar. E por que eu queria dizer isso? Porque é justamente isso, porque é justamente por esse motivo que a gente sofreu essa ameaça. Essa ameaça de golpe militar só aconteceu no Brasil porque o Brasil não passou a limpo os crimes que aconteceram nesse país da ditadura militar. Que tem empresas como a Embraer, a General Motors, a Volkswagen, que são impunes com a ditadura. Militares que ainda estão no poder. Os próprios general que prendeu e foi responsável pela morte do Rubens, né, que está no filme agora, está livre, está recebendo dinheiro do Estado brasileiro. Então, essa anistia que esses militares tiveram é o que deu poder a eles ameaçarem a fazer o que faz hoje. E do ponto, só um minuto a mais, tá? Pegando por outro aspecto, do outro lado, né? Que eu quero dialogar com o companheiro que falou aqui, e também o companheiro do INSS, que fala, não, ó, o governo que poderia fazer, o governo que poderia fazer. Bom, a questão é, a pergunta que todo mundo tem que se fazer aqui, a ultradireita, ela pode voltar ou não? Quem arrisca dizer que não? Quem chega e fala, ó, não vai voltar, pode tranquilizar que o Lula vai ficar aí. Só se alguém me disser que o Lula talvez tenha mais uns 20 anos de vida aí. Eu acho que não, porque o Lula, eu tenho que reconhecer, o Lula tem um poder de ser um chefe de Estado, conciliador, é por isso que ele está lá, porque não é porque ele é chefe de esquerda, comunista, não. O Lula está lá porque ele é um bom conciliador. Então, aí podemos dizer, mas não tem condições, a esquerda não tem uma alternativa hoje eleitoral capaz de fazer frente à ultradireita. Então, a ultradireita pode voltar. A segunda pergunta é: o que pode fazer a ultradireita voltar? O nosso comportamento?
Nosso comportamento que eu digo, nós, trabalhadores, geral, não só vocês sindicalistas, quer dizer, a classe trabalhadora, ou um comportamento de quem está no poder dizendo que é de esquerda, porque eles dizem que é de esquerda, eles dizem que são dos trabalhadores. E se a gente olhar o comportamento desse governo atual, ele está fortalecendo a ultradireita e fortalecendo a direita. Porque o que o Copeiro falou aqui sobre o meio ambiente, quem saiu fortalecido? Os povos indígenas, os pobres ribeirinhos, ou quem saiu fortalecido com a atitude do governo em relação à omissão foram os fazendeiros e o latifúndio. Quem está saindo ganhando com esse arcabouço fiscal que o governo está fazendo agora? Quem está sendo ganhando? É a classe trabalhadora que vai dar um terço do ajuste fiscal do governo, um terço, vem do salário mínimo do BPC. Não são nem de vocês, gente. Aqui entre nós. É de gente miserável. Porque quem recebe o BPC, quem sobrevive do BPC é gente miserável, né? Passou da pobreza. Porque para sobreviver com salário mínimo é miserável, gente, na boa. A minha mãe recebe um salário mínimo de aposentadoria. Mas se não fosse eu e minha irmã complementar, ela não estava morando na casa e nem comendo o que ela está comendo. Eu tenho que admitir isso. E quem tem essa realidade vai admitir. Sabe que é impossível. E o governo está propondo aprofundar. O salário mínimo vai aumentar só, no mínimo, teto 2.000%, o que vai ser daqui 5 anos no nosso país. Vai aprofundar a miséria. E como eu falei no começo, o dinheiro nunca acaba ou ele vai para algum lugar. O dinheiro vai para algum lugar. Então, se nós pobres, a classe trabalhadora e os miseráveis vão ficar com menos dinheiro, para onde vai esse dinheiro? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Ele vai para os bancos, vai para os grandes empresários. Logo, quem se fortalece com isso? É a esquerda? É esses miseráveis, é o povo da favela que vai ficar. E agora talvez não enxergaram ainda, mas daqui a alguns anos eles vão enxergar que a culpa da miséria deles é da esquerda. E a direita vai dizer isso. A direita vai dizer. A direita que está dizendo agora que o governo está fazendo pouco, daqui 2, 3 anos, quando as massas forem para as ruas por conta da miséria, a direita vai dizer: é verdade, você está pobre e miserável porque o Lula fez isso. E é a mesma direita que vai votar no Congresso Nacional, mas eles não vão dizer isso para a classe trabalhadora daqui 2, 3 anos. Então, é importante esse debate, porque a gente ainda está sobre essa ameaça, e essa ameaça não pode voltar a depender da luta independente dos movimentos sociais e dos sindicatos. Valeu. Obrigada. Agora é o Luiz. Gente, bom dia. Então, nós fizemos uma contribuição que está no caderno aqui do Congresso, e eu vou tentar falar um pouco, é um pouco que eu falei nas assembleias também, que nós fizemos, mas antes eu queria falar uma coisa que ontem nós não conseguimos discutir, a questão do combate às opressões, né? Nós vamos discutir amanhã, na hora de... Nós vamos discutir amanhã, quando for votar as resoluções, né? Mas uma coisa que depois nós estávamos conversando lá fora, nós precisamos pensar isso. Porque assim, a gente discute a questão das opressões, então assim, o branco pega e fala assim, não, tá bom, mas racismo eu estou livre, né? O homem fala assim, não, mas machismo eu estou livre, né? E acaba meio que naturalizando isso. Estou dizendo porque assim, nós temos uma função aqui. Quer dizer, nós temos filhos, nós temos netos, nós temos amigos, e assim, a opressão serve para isso, para nos dividir e nos explorar. Estou dizendo que a nossa saída daqui, nós temos que sair daqui, porque, como o pessoal fala, não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. Não basta não ser machista, você tem que ser antimachista. Porque a hora que a gente ouvir uma piadinha lá fora, nós temos que falar para a pessoa, não está errado que você está fazendo isso. Porque você fazendo isso, você vai estar perpetuando o que minha filha vai passar daqui a pouco, o que meus parentes vão passar daqui a pouco. Então, essa questão da opressão é muito importante. Eles usam, como a Tati falou, usam para nos dividir. E nós temos que combater isso no dia a dia, lá na frente, no nosso trabalho, com os amigos. Porque senão os caras vão continuar se impondo. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. Amanhã nós vamos ter que discutir, pensar um pouco, formas de como o sindicato também nos ajuda a dar esse combate, mas não esperar o sindicato dar, é nós que temos que dar lá na frente de atuação, né? Bom, pegando a questão sobre a gente fazer um balanço do governo Lula, né? Que é um pouco o que a tese tenta, nossa contribuição tenta mostrar. Vou tentar passar de uma forma um pouco diferente do que eu escrevi até a gente escreveu na contribuição, né? Eu estava me lembrando o seguinte, ó, nos anos 80, quem dirigiu o mundo nos anos 80?
todos os anos 80. Ronald Reagan foi presidente dos Estados Unidos por todos os anos 80. Margaret Thatcher foi a primeira-ministra da Inglaterra por todos os anos 80. E tinha o João Paulo II também, que foi o papa mais político que existiu. Também passou, ele ficou muito mais. Ele ficou 25 anos no poder. Aqueles anos foram decisivos para o neoliberalismo se implantar, para atacar o Estado, os direitos conquistados até então, e para que o Estado se tornasse mínimo. Ou seja, transferir para a burguesia, para o empresariado, as atividades que eram estatais. Os caras poderiam lucrar com isso. O engraçado é que, bom, você pegar o México naqueles anos 80 foi atacado, o neoliberalismo entrou lá muito forte. Aqui no Brasil não entrou. Por quê? Porque tinha uma luta contra a ditadura aqui. Aqui eram os anos de levante da classe trabalhadora, de fundação do PT, fundação da CUT, tirar a ditadura militar, a campanha das diretas. Então, os trabalhadores aqui estavam lutando, então a burguesia não tinha força para se impor aqui, nos anos 80. Chega os anos 90, o Collor ganha, tentou implantar violentamente o neoliberalismo, não conseguiu por conta da corrupção, foi tirado. Então, entre o Itamar, precisou recuar um pouco, fazer aquele teatro para botar o Fernando Henrique. Aí sim coube ao Fernando Henrique impor a privatização exageradíssima, todas as siderúrgicas, enfim. Os caras só não conseguiram privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil e a Eletrobras. A Petrobras, vírgula, porque ali também já começou a passar parte dela. Hoje, a maioria da Petrobras está na mão de iniciativa privada. Essa questão dos dividendos da Petrobras, até o presidente da Petrobras caiu por isso, certo? Porque ele queria segurar os dividendos para investir. Os caras falaram, não, vai ter que dar na verdade, para a burguesia dos Estados Unidos, que manda aqui. Então, esses caras fizeram isso. Bom, então, anos 90 foi isso, impuseram isso. Entre o governo Lula, deu uma parada com isso. Só que no governo Lula, ele teve grana no começo para fazer aquelas concessões, aí vem a crise de 2008. Eu sempre falo, o Lula deu muita sorte. Ele conseguiu esticar e jogou da Dilma a crise. Na verdade, a crise caiu na Dilma. Agora, vejam, foi ali que começou a precarização das condições de trabalho do povo, dos trabalhadores. As plataformas, uberização, dificuldade, a terceirização, foram nos anos do governo do PT. Não por causa do PT, mas era uma resposta da burguesia àquela crise econômica. E aí chega um ponto, então, assim, os trabalhadores foram muito precarizados. Eu estou dizendo isso por quê? Porque agora, eles não conseguiram sair da crise. Agora é a vez dos servidores públicos e dos serviços públicos. Todo esse processo que esses caras fazem, chegou a hora deles também botar a precarização em cima da gente e dos serviços públicos. Veja, a burguesia conseguiu privatizar tudo que ela quis, entrou, aí não tinha muito mais coisa. O que eles estão privatizando agora? Até presídios. Os caras começaram a privatizar a escola pública. Estão privatizando parques. E estão privatizando o que der. Porque eles precisam tomar dinheiro, diminuir mais o Estado. Né? Então, o que sobrou para eles foi isso. E aí, ontem eu falei assim, a gravidade, tem muita coisa grave, agora a gravidade que é a privatização das escolas públicas. E o fechamento das escolas noturnas também. Como chama? Novo ensino médio, lá, aquela proposta foi aprovada agora no governo Lula, está previsto lá que cada cidade pode ter, se ela tiver uma escola noturna, para o EJA, já está bom. Então, o Tarcísio está fechando absurdamente as escolas noturnas. Aí significa o seguinte, o sujeito trabalha, ele não vai poder estudar, porque vão transferir ele para uma escola lá na Casa do Chapéu. E o cara não vai. Todo mundo sabe que não consegue fazer isso numa cidade como São Paulo. Vai acontecer isso, as pessoas vão deixar de estudar. E a privatização das escolas também é um negócio assim, absurdo, cara. Começou no Paraná, tem aquela Fundação Lehman, é a fundação que está uma das fundações que está por trás disso. Agora os caras estão privatizando escola. Pior, por que fica todo mundo quieto? Teve a privatização aqui, todo mundo esperava que a POS fosse lá fazer um puta de um ato. Não, foi um setor pequeno da POS que apanhar da polícia lá na frente da Bolsa de Valores e tal, né? E o Tarcísio deu as porradas dele lá no martelo. Por que os caras ficaram quietos?
Porque quem está financiando aquela privatização dos bancos é o BNDES, dinheiro público do governo federal privatizando escola pública. E com o Mercadante falando muito bem disso. O Mercadante, se vocês entrarem na página lá, eu até falei isso em várias assembleias, entra na página do BNDES. Tem um setor lá escrito estatização. Os caras estão incentivando os governadores a fazerem a privatização. Eles falam PPP agora, né? No outro governo era privatização, agora a deles é a privatização do bem, a PPP. Mas é a mesma coisa. Então, o que o governo está fazendo, essas concessões e o ataque aos servidores, é parte disso. É parte de uma necessidade que agora a burguesia tem, que ela não conseguiu sair da crise de 2008 ainda, então ela tem que pegar tudo isso. Acho que nós estamos enfrentando esse tipo de coisa. E aí, uma coisa que ontem até o Wilson falou sobre ideologia, né? Como é que os caras conseguem impor? Porque, veja, o pessoal que é mais velho aqui vai se lembrar como era a vida do trabalhador, tinha muito mais direito, né? Como é que eles fazem hoje uma miséria ferrada? Ó, o governo Lula diz que o seguinte, nunca teve tanto desocupação, porque eles não podem nem falar mais desemprego, né? O IBGE, na época do Temer, mudou, não é mais emprego, é ocupação. Por quê? Porque é isso, se você está fazendo um bico, você está ocupado. Então, eles falam que o menor nível de desocupação nós atingimos hoje. Eu fui dar uma olhada, tem até aqui os dados aqui na nossa página. O Brasil tem, acho que, em torno de 40 milhões de trabalhadores com carteira assinada. E 70 milhões fazendo bico, trabalhando por conta própria, ou que eles falam os empreendedores. Então, por isso que eu queria entrar na questão da ideologia que o Wilson falou ontem. Ontem, o que o Wilson falou que era ideologia? Era, como que é? Produção intelectual, né? Era a burguesia produzir, sei lá, coisa intelectual para convencer as pessoas. Então, para nos convencer que a gente é o setor mais miserável, que está trabalhando assim de um lugar para o outro, pula para outro lugar e tal, eles precisam criar ideologias. E quais são as ideologias que surgiram nesses últimos, sei lá, 15, 20 anos? Primeiro, meritocracia. A gente nem ouvia falar essa palavra. Nos últimos 15 anos, você ouve toda hora. Porque é mérito seu. Se você está ganhando, os ricos, é porque tem mérito. Se você está ferrado, é porque você não tem mérito. E aí veio também o empreendedorismo, que é para dizer o quê? Olha, você tem que se virar. Se você não conseguiu, a culpa é sua. Então, é uma forma deles tirarem eles convencem a pessoa que ela é responsável por sua vida só. Não existe, não existe mais essa questão do coletivo. Por que também os sindicatos enfraqueceram? É parte disso. O ataque aos sindicatos é parte disso. Porque a saída agora é individual. Isso é o que eles dizem para as pessoas, né? Então, essa questão, eu falar das novelas, né? O Herbert falou que ele gosta. As novelas são parte fundamental também da criação da ideologia. A Rede Globo, se você for. Eu queria até pegar um estudo, alguém que tenha estudado as novelas. Ao longo desses últimos 50 anos, o papel que a Rede Globo cumpriu através das novelas é um negócio importantíssimo para a gente entender como eles conseguiram criar as ideologias. Hoje é fácil você ver na novela, eu não assisto novela há muitos anos, né? Mas assim, eu tenho certeza que deve ter um empreendedor que vai se dar bem, isso de criar uma ideologia. Bom, nós conseguimos empobrecer a classe, o funcionalismo. E não é só o federal, porque a hora que ele aponta o federal, vai pegar no estadual e no municipal também. Isso vai ser uma. Então, eles vão empobrecer também o setor que tinha, vamos dizer assim, um certo privilégio. E os caras não admitem a estabilidade. Essa estabilidade foi conquistada lá em 88, porque nós fizemos lutas nos anos 80.
Eles foram obrigados a fazer uma concessão e dar a estabilidade para o funcionalismo. Mas não era uma concessão, é porque era uma necessidade, a luta era por uma necessidade. Mas de lá para cá, os caras não aceitam nunca, eles estão nos batendo, estão arrancando direito direto. Né? E agora o Supremo Tribunal Federal vejam, o Supremo consegue ter força agora para votar uma coisa lá de 2012, antes, né? O Fernando Henrique pôs, não conseguiu, e agora o Supremo foi e impôs. Então o ataque é coordenado ao funcionalismo. Eles precisam fazer isso. Então, eu digo isso porque, então, isso, Lula falou, esqueçam, vocês estão empobrecidos, agora vai ter contratação por CLT, enfim, o ataque ao serviço público vai ser generalizado, e é por conta disso, por conta de uma necessidade que a burguesia tem, ela, para sair da crise, ela precisa jogar nas nossas costas essa crise. Então, a nossa campanha salarial agora foi parte disso. Eu também achava que o pessoal da área ambiental ia conseguir logo, porque pô, precisava fazer uma média lá com a Europa, né? Aliás, ele botou a Marina Silva lá, né? Eu achava que ia ser o setor que ia conseguir. Nada, cara, os caras bateram pesadíssimo. Ou seja, eles disseram o seguinte: não tem concessão. Eles pegaram o pessoal da educação, que foi uma greve fortíssima, tem um peso político no país muito grande, e ainda assim eles impuseram uma puta de uma derrota. Então, é nesse contexto, nós precisamos entender os ataques que eles fizeram nessa situação. É uma resposta que o governo Lula está dando para a sua frente ampla, para a sua burguesia, de que precisa atacar os serviços públicos porque eles precisam sair da crise. Sair da crise significa abocanhar mais o Estado. Né? Eu acho que nós estamos diante dessa realidade. Bom, o que fazer? Nós temos que... O governo fala que já fez o acordo para todo o governo dele, né? Não tem mais negociação. Que aquilo que ele deu, nós não podemos aceitar isso. Então, acho que a tarefa que existe no funcionalismo é o começo do ano se articular via Fonasef e começar a exigir uma abertura de negociação. E vamos mobilizar, porque senão é isso. Senão nós vamos ficar 30%, 40% mais pobres. Mas não é só esse índice mais pobre. São todos esses anos que nós vamos ficando com salário menor. Vai acumulando a arrancada de direitos nossos. Né? Então, assim, nós estamos nessa encruzilhada. Ou a gente consegue superar as dificuldades que existem, evidentemente, consegue superar as dificuldades, organiza a mobilização e exige e consegue uma abertura de negociação para nós reivindicarmos o nosso reajuste, ou então nós vamos ter que aceitar isso mesmo. Nós perdemos, vamos fazer bico, o pessoal vai se aposentar para arrumar outro emprego, para conseguir sobreviver. Nesses últimos 5 minutos que falta, eu queria falar do arcabouço fiscal. Acho que o Herbert já falou várias coisas. Agora, gente, ó, é muito grave. É muito grave. Eu ia trazer aqui, acabei esquecendo, mas todo mundo pode pesquisar os dados oficiais do governo, onde o governo está esperando que ele vai economizar aqueles 300 bilhões em sei lá quantos anos aí, né? 5 anos, né? Primeiro, a ida do Haddad na televisão naquele dia à noite foi uma vergonha. Os caras foram fazer um teatrinho lá. Assim, cara, é chamar a população brasileira, os trabalhadores, de idiotas. Ele foi lá fazer um carnavalzinho, fingir que vou aumentar até 5 mil, não sei o quê, mas ele não falou a verdade. A verdade é a seguinte: reduzir o salário mínimo, mas aí ele fala, não, mas vai ter um aumento maior que a inflação. É verdade, vão dar um aumentozinho maior, mas não vai dar o aumento que está na legislação. Eles vão reduzir o aumento. Então, eles vão arrancar uma fortuna dos trabalhadores mais pobres. O BPC é uma vergonha também, porque aí, eu até estava vendo algumas entrevistas, como é que chama aquele deputado que eu até gostava dele, deputado do PSOL lá, o Pastor Henrique. Tá bom. Agora, sabe o que ele falou? Ele deu uma entrevista oficial para isso, que o corte do BPC é para combater fraude. É mentira, ele sabe disso. Ele sabe disso. Agora, os caras não têm o que falar. Como é que eles vão arrancar do setor mais miserável da população? Então, ele precisa falar assim, é para combater fraude. Por quê? Olha o argumento que ele usa. Ah, não, porque agora no governo Lula aumentou muito os pedidos do BPC. Só que ele não fala que no governo Bolsonaro estabilizou. O Bolsonaro não deu. O Bolsonaro represou os pedidos do BPC, não autorizou.
só no finalzinho dele, para ver se ele ganhava. Então, agora, evidentemente, que a hora que liberou, ia aumentar. Então, está aumentando, não é porque está aumentando fraude, está aumentando porque as pessoas estavam precisando, né? Não tinha. E aí vai o Lula, chama os caras de malandro, tem malandro aí que não pode, que quer ganhar dinheiro sem ter direito. Não, eu também acho que tem malandro. É o Congresso, é o grande empresariado que falsifica, porque fraude tem em todo lugar. Agora, é residual. É obrigação deles combater a fraude, e não eles mentirem que eles estão fazendo o PPC por causa disso. Como que é o outro termo lá? Abono salarial. Para quem ganha até 2 salários mínimos. Vão cortar também, vai reduzir. Então, gente, ó, aí, imagina, eles ficam umas 3, 4 semanas se reunindo, brigando entre eles lá, porque eles estavam. Não é que eu ia achar uma saída para não cortar, é achar uma saída para como explicar para a população. Aí inventaram essa porcaria dos militares, que é mentira, isso aí é residual também, dos militares. Já era uma vergonha, então já era para ter acabado há muito tempo, certo? Então, assim, colocaram. E esse negócio dos 5 mil, quem ganhar até 5 mil não vai pagar imposto de renda. Né? Bom, isso, se eles tivessem atualizado, já estava assim, já era para estar assim há muito tempo, né? E não vai ser agora. Vai ser só para o ano que vem, se aprovar no Congresso, porque aí os caras já estão falando que, não, isso aí não, isso aí vai acabar com a economia do país, né? As emendas deles não, mas é isso. Então os caras vão fazer isso. Ou seja, para resumir, vou falar de novo o que eu falei ontem aqui. A hora que a Sirlene falou que os dois governos, o Lula não é igual ao Bolsonaro. Verdade, não é mesmo. O Bolsonaro é uma desgraça. É obscurantismo, é negacionismo. Agora, é o que eu falei ontem. O Bolsonaro cumpriu o que ele fez para o pessoal dele. O Lula não. O Lula falou uma coisa e está fazendo outra. Então, assim, é ou não é um estelionato eleitoral? É um estelionato eleitoral. Nós temos que enfrentar. As pessoas ficam meio assim, então, tá bom, pode escolher outro nome, sabe? Não quer falar estelionato, pode falar outra coisa. Agora, o conteúdo é esse. Está enganando a classe trabalhadora e está empobrecendo, cara. Vejam, só para terminar mesmo. Pessoal, tem um monte de gente que não está pagando INSS agora porque não tem trabalho, faz bico. Esse pessoal vai precisar do BPC lá na frente. E os caras vão cortar, simplesmente cortar. Então, eles estão criando uma bomba que lá na frente a miséria vai aumentar muito mais ainda, além do que nós temos hoje. Né? Esse é o arcabouço fiscal. Então, nós temos, e só para terminar mesmo, ó, isso que vocês receberam aqui, cadê aquele papelzinho? Esse aí, ó. Vai ter um ato dia 10, eu encerro com isso. Dia 10 tem um ato chamado pela Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular. O ato era contra o golpismo e contra a anistia. Palavras de ordem justíssimas. Nós concordamos com isso. Agora, os caras fazer um ato agora e não falar pelo fim da escala 6 por 1 e não falar contra esse pacote é uma vergonha. Né? Então, nós tivemos uma reunião do Fórum aqui de São Paulo dos Trabalhadores do Serviço Público, e nós aprovamos isso. Inclusive, assim, é um orgulho para nós, porque o Sindicef já tinha feito cartaz, nós levamos nosso cartaz lá, nós estamos defendendo isso. E os caras concordaram. Então, assim, essas palavras de ordem, nós vamos para o ato, mas com essa política, não com a política que os caras estão querendo apresentar, que é focar só na luta contra, que é importante, na luta contra o golpe e contra a anistia, mas também contra o pacote e todas essas políticas aqui. 17 horas lá no MASP, né? É, faltou aqui. É isso, gente. Termino por aqui. Aí o Rideira tem que abrir aí para vocês falarem. O fechamento vai fazer pelo Luiz, né? 10 minutos e o Herbert 10 minutos, tá bom? E vai estar bem no tempo nosso, hein, gente? Hoje foi cumprido, que é uma beleza. Tá, não, olha, bom debate, né? Você vê? A gente, quando tem espaço para conversar, o pessoal vai ficando mais à vontade e acho que o debate rola bem, é importante isso. Eu vou tentar falar algumas coisas aqui do que o pessoal colocou. Primeiro, a questão que o Toninho falou das guerras aí, né, que é bastante importante. Eu vou deixar para o Herbert, porque é a especialidade dele na CSP com lutas. Ele é o cara que acompanha essas lutas aí. Mas só uma coisa que é importante dizer,
todo esse dinheiro que os Estados Unidos põem em Israel ou bota lá na Ucrânia, na verdade, são armas, né? Para a indústria americana poder se movimentar, né? Então, eles não dão dinheiro para matar a fome na África, por exemplo. Não é para isso. Dinheiro só se for para as empresas deles, né? Tem um tema aqui que eu acho que vários colegas colocaram. A Jo colocou sobre isso, a Cris na primeira fala e o Laércio também, que é a questão de tentar resumir, bom, o que fazer, na verdade, né? Nós temos tem o medo que a Jo falou que existe, né? Então, assim, ó, eu vou falar na boa para vocês. Ó, vai ter o ano que vem a eleição do diretório do PT. Está marcado, acho que para abril, não sei, né? Que a Gleisi Hoffmann está lá desde 2017 e tal, e foi ficando, né? E agora começou, então, a disputa interna no PT. Eu estou acompanhando, eu fico assistindo as lives dos caras para ver. Assim, ó, mesmo dentro dos setores petistas, eles percebem que tem um bom mal-estar pelo que o governo está fazendo. Então, entre eles começam agora o pau, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu não sabia. Na eleição passada, o Camilo Santana, que é o ministro da Educação, no final da campanha lá que ele estava apoiando o cara lá em Fortaleza, no comício, ele pediu para o povo se ajoelhar e rezar o Pai Nosso. Camilo Santana. E quem falou isso foi o Walter Pomar, que é do PT. Ele falou isso publicamente, né? E ele até mostrou a foto do Camilo Santana orando, sabe? Cara, é um negócio assim. Aí olha que o Walter Pomar falou assim, ó. Aí eu fico preocupado. Ele falou: se eu vejo um ministro da Educação do PT fazendo isso, aí eu fico preocupado. Assim como ele também disse que ele fica preocupado com a análise que o Aloysio Mercadante fez dessas últimas eleições, análise pública. O que o Mercadante disse? Olha, teve muita reeleição, né? Muitos prefeitos se reelegeram. Isso significa que a população está gostando, a população está contente. E o Walter Pomar falou isso. Eu ouvi isso do Mercadante, aí me preocupa. Isso é uma briga interna do PT. Mas é isso mesmo. Qual que é o problema que eu acho que é que nós não podemos ficar nessa dicotomia Bolsonaro versus Lula. Aí nós não temos saída. Porque, na verdade, gente, ó, o Lula se posicionou como um gestor do capitalismo brasileiro. É isso, não é, ele fala claramente, né? Ele vai fazer o que os caras estão pedindo. Aí o pessoal pega e me fala o seguinte: olha, mas cuidado, ele está apertado, porque a extrema-direita está aí. Não é a extrema-direita que está mandando ele fazer o arcabouço fiscal. Isso, os próprios caras do PT sabem disso. Não é a extrema-direita que fala para ele privatizar as escolas públicas com dinheiro público pelo BNDES. Não é a extrema-direita que está falando isso. E ainda que fosse, vejam, qual o problema de se ele quisesse, de fato, disputar com a extrema-direita, ele podia muito bem apresentar uma proposta no Congresso e perder. Não teria problema isso. Vai lá e fala assim, ó, sei lá, vamos inventar uma coisa. É isso, aumentar o salário mínimo. Vai perder? Acho que perde. Mas não é que ele não faz preventivamente, é que eles são contra isso. O modelo de negócio que eles criaram é o que a burguesia brasileira quer. Veja, esse negócio você falou do acordo agora Mercosul-União Europeia. O Brasil aí consolida o país agrícola, país atrasado. E a parte tecnológica fica tudo na Europa. É isso que significa. Os caras estão consolidando a neocolonização brasileira, né? Por que a mulher lá como que chama a ministra da Comissão Europeia lá, não sei se é ministra, veio que ela falou na televisão, foi ótimo para a Europa, né? É isso, só um setorzinho lá da agricultura francesa está criticando, porque eles não têm como disputar com o agronegócio brasileiro. Agora, o restante é isso, né? Então, o governo vende isso como uma vitória, mas é uma vitória para quem? O povo brasileiro? Não é. Então, eu acho assim, ó, que nós precisamos não dá para ficar nisso, Bolsonaro ou Lula, né? Eu acho que os trabalhadores, porque senão eles acabam usando aquele argumento que eles falaram, né? Não pode criticar o Lula, porque senão os caras vêm.
E eles tentam amedrontar. Eu acho, inclusive, para ser bem honesto, eu acho que tem setores do PT e até do PSOL que potencializam o discurso da extrema-direita para se desculpar porque estão apoiando as bobagens que o Lula faz. Então os caras falam, não, a extrema-direita. Então, assim, eles aumentam o potencial da extrema-direita. Eu já vi vários, inclusive ex-amigos meus, que fazem isso para falar por que estão capitulando ao governo Lula. Então, acho que isso é uma questão. Bom, qual que é a saída que nós vamos ter que fazer? É lutar pelo fim do arcabouço fiscal. Não é uma luta fácil. Agora, nós temos, assim, a população brasileira nem foi explicado para ela o que era o arcabouço fiscal, certo? As pessoas falaram, aprovou e acabou, né? Então, assim, nós temos que ter essa paciência de mostrar o que é. As pessoas vão sentir na pele, estão sentindo na pele, né? Então, acho que a grande tarefa nossa é isso, é uma luta contra esse modelo econômico que está aí. Tem que mudar esse modelo econômico. Se for preciso falar fora Haddad, nós vamos falar fora Haddad. Se for preciso chegar no fora Lula, vamos falar fora Lula. Evidentemente, não tem correlação de força para isso, claro. Mas nós não temos um limite aí, certo? Nós não estamos limitados a isso. Né? O que nós precisamos, independente de qualquer coisa, é de outra política econômica. Isso que eu acho que é o mais importante. Por quê? A Cris falou um negócio interessante, ó. Porque senão, o que vai acontecer na próxima eleição? Os caras vão votar na direita, e aí qual é o discurso que vão fazer? Ah, o pobre de direita. Que é o que eles gostam de falar. A culpa é do pobre de direita. Né? Não é esse o problema. O problema as pessoas são levadas a isso pela conjuntura, pela situação. Então, eu acho que nós precisamos. Vários colegas falaram dos seus órgãos, né? E acho que o que a Inês Magalhães fala é importante. Os caras cortarem mais verba do Ministério do Trabalho. O Bolsonaro já fez mais que isso. Ele extinguiu o Ministério do Trabalho, depois só voltou para dar dinheiro, para dar cargo para o Lorenzoni. Ele inútil, certo? Foi só para isso. E agora os caras vão continuar aprofundando o ataque ao Ministério, que poderia ser uma defesa para o trabalhador. Certo? Então, eu acho que tem isso, que é um negócio bastante complicado. Eu acho que o que o Laércio coloca é isso, o que falar para os nossos filhos, Laércio, é isso. Eu acho que nós precisamos falar que tem que ter saída, tem que ter luta. Ó, o grande problema que existe é o seguinte, ó, a história da humanidade é meio que isso. Os pais lutam para ter uma vida melhor para os filhos. É sempre assim, uma ascensão social dos filhos. Sempre foi assim. O capitalismo chegou num nível de crise que nós não garantimos mais para os nossos filhos uma qualidade de vida melhor. E tem exceções, evidentemente. Agora, no geral, as gerações vão vivendo pior que as anteriores. Esses são os momentos que tem que defender uma ruptura desse modelo. Não é possível. Né? Então, é isso. Né? Nós lutamos, vocês sabem disso, nós lutamos por uma sociedade justa, uma sociedade socialista. Nós achamos que no capitalismo não tem saída. Aquele capitalismo como é que eles falam? O capitalismo com cara humana, né? Isso, né? É humanizado. Sabe? Essa é a grande utopia. Não existe. Então, quem luta por isso, para conseguir um capitalismo com face humana, ou um capitalismo com mais. Como é que eles falam? Mais. Não é mais igual, né? Mais. Eles assim, menos desigual, algo assim, né? Não, essa é a utopia. Não é possível. É difícil a gente entender isso, porque assim, nós temos toda uma ideologia que tenta nos mostrar que não é isso. Mas a grande luta nossa é por uma sociedade que os trabalhadores e o povo vivam feliz. É isso que a gente tenta. Né? Então, acho que é isso. Para terminar mesmo. Só da escala 6x1. A Inês falou isso. É isso, os caras assim. O que o Luiz Marinho falou da escala 6x1? Não, precisa negociar com os empresários. Né? Ou seja, ele é contra. Né? No começo, os deputados do PT não estavam votando a favor. Aí teve a pressão. É a mesma coisa daquela época da PEC do estupro. Né? Ninguém falava nada, aí a massa foi para a rua, aí todos os deputados correram lá para apoiar. Agora, o fim da escala 6x1 é isso. Aí, enquanto eu estava ouvindo aqui, eu recebi uma mensagem. Na Brasil de Fato, né, que é aquela revista, né? Os caras soltaram uma reportagem hoje da escala 10x1 do supermercado Zafari, né? Zafari, lá do Rio Grande do Sul. E o sindicato assinou um acordo para a escala 10x1. O sindicato assinou com o mercado.
Então, cara, ao nível da coisa que nós estamos, né? Então, assim, a briga tem que ser muito maior. Acho que o Alexandre falou, vários colegas, o Toninho falou, é ir para a rua, não vai ter jeito, né? É difícil, claro, nós não também não podemos tentar vender ilusão. Agora, cabe a todos nós aqui, todo mundo que está aqui como delegado da nossa base, levar essa discussão e lutar por isso onde puder, no ambiente que a gente conseguir, né? Sem saber que vai ser moleza. Não vai ser moleza. Os caras vão querer continuar a atacar. Agora, ou resistimos, não tem outra saída, senão não tem saída mesmo. Obrigado. Só dar um aviso aí, pessoal, antes de eu passar para o Herbert. O almoço só vai ser servido depois que terminar aqui, tá bom? Para não descer antes. E aí, como a gente está bem no horário aí, a volta depois do almoço é às 14 horas. A gente quer pedir de novo, o pessoal vir estar aqui às 15 para as 2, para a gente poder começar às 2, tá? Para a gente não atrasar muito, senão passa aí do horário aí à tarde. Imagina se eu gostasse de falar bastante, aí vocês vão ficar com fome. Imagina só. Os convidados vocês iam ter que deixar, né? Não iam poder me interromper. Então, vai todo mundo andando para lá. Não, gente, antes de mais nada, de novo agradecer o convite, foi uma experiência muito boa. Eu falo, né? A gente sempre aprende foi importante hoje, eu vi inclusive algumas experiências de vocês, é um setor que eu não estou acostumado a ouvir, né, do funcionalismo público, então foi muito importante. Inclusive ontem procurei ler mais sobre o setor para poder também conversar com vocês aqui hoje, não para falar sobre, porque eu sabia, né, que o Luiz ia falar, mas era mais para conhecer. E é muito importante, é como eu falei, a mídia, acho que foi, não sei se foi a Joselice que falou, a mídia e o senso comum tenta tratar o funcionalismo, os trabalhadores do funcionalismo, como trabalhadores diferentes da iniciativa privada. Nós somos trabalhadores, vocês não são, né? Tem piadinha, né? Tinha muito Cacete do Planeta sobre isso, né? Tinha muita zoeira, e ainda continua isso, né? Então, é importante a gente sempre desmistificar isso, porque, infelizmente, é parte da ideologia do sistema capitalista para nos dividir. Nós somos sempre uma classe trabalhadora comum. É, até para dizer para vocês, eu estudei geografia e na pandemia eu fiquei um ano fora da fábrica. E eu fui dar aula. Aí eu fui dar aula em escola pública como professor temporário. E aí é óbvio, depois era melhor eu voltar para a fábrica, até porque eu sou sindicalista na fábrica. Mas o balanço que eu faço é que eu prefiro trabalhar em fábrica do que trabalhar no serviço público dando aula. Assim, dou uma experiência concreta sobre isso. Por quê? Porque na fábrica, não é porque eu sou sindicalista, mas na fábrica, se eu preciso fazer essa peça numa máquina, se acabar a matéria-prima ou se acabar a energia, eu paro de trabalhar e o meu chefe não me pressiona. Porque eu sou contratado só para fazer aquela peça. É assim que funciona, né? Também no local de trabalho. Na escola pública não era assim. Cheguei lá com um PowerPoint todo bonitinho de geografia sobre o vulcão. Cheguei lá e falei, professora, tem Wi-Fi? A coordenadora deu risada da minha cara. Falou, Wi-Fi em escola pública? Você tá doido? Então é isso. Por que isso? Porque o funcionalismo público tem uma precarização concreta e consciente do Estado. Então, as condições que vocês vão trabalhar, é óbvio, eu tenho certeza que é muito piores do que na indústria. Porque na indústria a iniciativa privada é obrigada a dar as condições. O Estado não quer dar condições para vocês trabalharem, porque justamente, né, o cliente, o cidadão, né, o Estado não estava se preocupando com eles. Na verdade, o Estado brasileiro, e na verdade, é um projeto neoliberal, porque na França também é assim, na Mongólia vai ser assim, nos Estados Unidos é assim. O projeto neoliberal ele preconiza a privatização, preconiza a precarização do serviço público. Por quê? Porque se ele for para a iniciativa privada, ele vai ser melhor. Essa é a ideologia que eles querem dizer. Então, se a Fundacentro amanhã puder ser extinta e uma fundação que cuida de saúde do trabalhador, muito bem estruturada, cuidar desse tema vai ser melhor. É isso que eles dizem. E é isso que eles querem. Entende? Então, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. As privatizações e o fim da iniciativa, o corte de verbas, ele tem a ver com um projeto do governo, é um projeto concreto sobre isso. Porque, por exemplo, quando o governo fala das fraudes no BPC, bom, todo mundo que tem uma sã esclarecimento sabe como a gente acaba com as fraudes que provavelmente tem no Bolsa Família, no BPC, faz concurso público. O companheiro aqui tinha falado, coloca mais gente lá no INSS, coloca mais gente, todos os guichês com gente trabalhando, funcionário do INSS lá na rua, na calçada, atendendo as pessoas que estão lá. Bom, acabou a fraude na hora, vai acabar. É óbvio que vai.
Mas por que que tem fraude? Porque justamente existe uma precarização desse tipo de trabalho. O governo é consciente, gente. E assim, eu nunca tinha ouvido o raciocínio que o Luiz fez quando ele fala do começo da fala dele, década de 80, e que agora quem vai pagar o funcionalismo público. Pô, faz todo sentido. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Faz todo sentido. Quem vai pagar agora é o funcionalismo público. O Bolsonaro tentou fazer isso com todas as forças, provavelmente não conseguiu por conta da pandemia. E por que não conseguiu, gente? Não é porque a pandemia estava morrendo gente, tá? É porque a pandemia ela evidenciou que o Estado é necessário. Não tinha como, até o cara mais idiota, até o cara mais bolsonarista, que é contra o Estado, ele viu que se não tivesse o SUS, tinha morrido muito mais gente no Brasil. E olha que o Brasil foi um dos países que mais morreu gente. Se não tivesse o SUS, gente, Jesus amado. Aquelas cenas que a gente via nos países aí, aqui era muito pior. Então, o SUS foi o que salvou, de fato, boa parte da população brasileira. Então, o Bolsonaro se viu impedido de fazer o que queria fazer por conta da pandemia, por conta disso. Agora, o Lula está fazendo. O Lula está defendendo claramente, o governo do Partido dos Trabalhadores está defendendo a reforma administrativa. E é esse projeto. E aí esse projeto é desqualificando o funcionalismo público, cortando verbas, porque ao fazer isso, ao cortar verbas, ao fazer com que a Fundacentro... Eu achei o exemplo da Fundacentro muito concreto, porque nós dos sindicatos metalúrgicos trabalhávamos muito com a Fundacentro. Caraca, era impressionante o apoio que eles davam, porque o Fundacentro dava respaldo para o sindicato quando fazia atendimento de trabalhador com um problema de saúde. E hoje a gente não consegue mais fazer isso. Logo, aquele trabalhador não tem respaldo. E logo, a Fundacentro vai perdendo o sentido de existir. E aí é que vai entrar a privatização. A Embraer era, a fábrica que eu trabalho, era uma das melhores fábricas do ponto de vista de tecnologia do país. Hoje é a principal fábrica de tecnologia do país. Nós fabricamos, nós somos a única empresa no hemisfério sul que fabrica aviões. Está fazendo aí o que chama de carro voador, que na verdade é chamar de drone para entrar dentro. Nós vamos fazer um negócio desse, é um negócio impressionante. Talvez o Brasil seja o primeiro país do mundo a fazer isso. Está projetado para o ano que vem. Isso é projeto nosso, é riqueza brasileira. Só que quando a Embraer precisa, quando o governo falou queremos privatizar, que foi o governo Fernando, antes do governo, foi o governo Fernando Collor, depois Fernando Henrique, começou como? Justamente cortando verba, diminuindo. A Embraer tinha 10 mil trabalhadores, foi para 2 mil trabalhadores. Então, qual era o sentimento que existia? Essa empresa aqui não presta, gente. Dá para iniciativa privada. É isso que estão fazendo com um serviço público. Então, é importante entender esse mecanismo. Para quê? Para, primeiro, vocês o primeiro momento que vocês vão fazer é resistindo contra o governo aos ataques e tentar ganhar a população para isso. E para isso precisa envolver as centrais sindicais, os sindicatos da iniciativa privada também nessa campanha de solidariedade a vocês nisso. Isso não está existindo. E não está existindo, companheiros e companheiras, que eu quero ser bem. O Idete até perguntou aqui sobre a questão da CUT. Nós temos que ser franco, nós da Conlutas, apesar do orgulho, tudo, as pessoas falaram aqui, nós somos muito pequenos. O principal sindicato do país hoje é a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Eles têm um poder de mobilização muito forte. Só que eles estão a favor do que o governo está fazendo. Por curiosidade, antes de vir falar aqui com vocês, eu entrei no site da CUT. Não tem uma crítica aos cortes do salário mínimo e à mudança do BPC e do Bolsa Família. Não tem. O site da CUT está falando sobre a questão de quanto vai ser importante a alíquota do imposto de renda subir para 5 mil. E é verdade, nós também somos a favor disso, mas isso é um engodo do governo. É um engodo. É coisa para inglês ver. Entendeu? Isso não é o problema do pacote é muito maior que isso. E a CUT não fala nada sobre isso. Então esse é o problema. A CUT foi ou não foi um freio para as greves que tiveram do funcionalismo no último ano, nesse ano, e vai ser um freio para os próximos? Vai ser. E nós temos que enfrentar isso denunciando o que a direção dessas centrais estão fazendo e tentando ganhar a base desse sindicato. Porque a gente sabe que, quando a gente fala CUT, não é que os 100 mil trabalhadores da CUT, 200, 500 mil trabalhadores são pelego. Não é. Não é. É a direção que é pelega, traidora. Tá? O Aloysio Mercadante, que hoje é presidente do BNDES, destina, além desse processo de privatização, por exemplo, a Embraer, que é a fábrica que eu trabalho, a gente faz muito exemplo do que onde a gente está, né? A Embraer, onde eu trabalho, é a empresa que mais recebe dinheiro público do governo federal. Uma empresa privada, ela só perde para a Petrobras. Depois da Petrobras, quem mais recebe dinheiro do BNDES é a Embraer. Nós estamos há 7 anos sem convenção coletiva de trabalho. 7 anos. Se um trabalhador da Embraer hoje morrer, ele não tem direito. Por quê? E nós procuramos o BNDES. Os sindicatos da CUT do estado de São Paulo estão junto com a gente na campanha contra isso. O Aloysio Mercadante sequer nos recebe. Então, esse não é o nosso governo. E vocês estão numa situação pior que a nossa. Que eu quero pensar para vocês. Eu nem que eu falei de notícia ruim, né? Eu tenho dó de vocês. Sabe por quê? Porque, olha só, a coisa que eu menos gostaria como sindicalista da Embraer é que o RH da Embraer fosse um ex-sindicalista.
É o maior medo que eu tenho. Sabe por quê? Porque eu sei que se um sindicalista pelego virar RH da Embraer, ele vai saber as minhas táticas. E ele vai tentar fazer de tudo para me anular. Não, me anular. E é isso que está acontecendo com vocês. A situação de vocês é muito pior que a nossa. Porque o Feijão é um sindicalista, é metalúrgico do ABC, onde é responsável por derrotar a ditadura. O Feijão tem uma grande história. E é o que está fazendo hoje. Entende? Então, isso não é pouca coisa. Nós temos que encarar dessa maneira, temos que dialogar com os companheiros do PT, os companheiros da esquerda, e dizer: nós temos que construir uma alternativa. O Laércio aqui falou: qual é a alternativa? Para mim, está claro que a alternativa não é a eleição. Porque o Lula não vai durar muito tempo. E também mesmo que dure, para continuar fazendo isso, ok? Quem vai ser? Não tem. É o Boulos a nova alternativa? Alguém tem dúvida que o Boulos faria o mesmo tipo de projeto? O Boulos falou isso no programa eleitoral para São Paulo. Não era tão diferente do que o PT está propondo. Entende? Então, qual é a alternativa? A alternativa somos nós que produzimos. Essa é uma velha máxima. Se somos nós que produzimos, se somos nós que movemos essa sociedade, por que a gente não pode coordenar ela? Parece uma utopia, mas utopia é o contrário. A utopia é a gente pensar que somos nós que fazemos, eu deixo um idiota ligado à burguesia, ligado ao latifúndio, que não sabe o que é tomar café da manhã, para sair correndo e pegar um busão, ele me administrar. Isso é mais utópico e mais louco do que nós estamos querendo propor, que a gente mesmo administra o Estado. Nós, trabalhadores, não um representante, não um cara que perdeu o dedo, que é um ex-trabalhador, que é o Lula, mas nós administramos o Estado. Então a gente tem que acreditar que essas são as alternativas possíveis e não o contrário. Porque se a gente não construir essas alternativas, nós vamos continuar assistindo barbáries. Como, por exemplo, o que a polícia está fazendo hoje. O que a polícia está fazendo hoje em São Paulo é uma barbárie. Alguém ser jogado de uma ponte, como foi, é uma barbárie, gente. Levar tiro pelas costas em defesa. Então, existe uma política da ultradireita, existe uma política de Estado de perseguição e de medo. A companheira veio falar aqui de medo sobre a nossa classe. E nós temos que resistir. Porque, assim, a única explicação que eu tendo a achar sobre isso, né? Eu milito desde o movimento estudantil. É, a impressão que eu tenho é que a classe trabalhadora, não vocês aqui nessa sala, vocês aqui são conscientes, mas a impressão que eu tenho da classe trabalhadora, a palavra que eu acharia, talvez existam outras melhores, é desilusão. Eles não conseguem ver uma alternativa. Entende? Então as alternativas vão sendo procuradas individualmente, não mais coletivamente. Bom, meu salário está baixo, vou talvez vender brigadeiro, vou fazer tal coisa. Falar, gente, ó, vou confessar para vocês que eu sou um socialista, comunista convicto. No atual estágio da minha vida, se não acontecer uma revolução socialista como eu espero que aconteça, eu já tenho um plano na minha cabeça, tá? Vou confessar para vocês. E todo mundo deve ter. Porque eu sei que eu não vou me aposentar do jeito que eu gostaria. Eu tenho 43 anos. Então já sei que não vou poder contar com a aposentadoria. Eu amo praia. Eu viveria na praia. Eu era aqui de São Paulo, eu era aqui da Brasilândia. Eu me mudei para São José dos Campos, que é mais perto do litoral norte. O meu projeto de quase aposentadoria é se transferir para o litoral norte, comprar caiaques com o dinheiro da indenização que eu vou pegar da minha demissão, comprar uns 10 caiaques e alugar caiaque na praia, porque aí pelo menos eu me divirto na beira da praia. Vocês estão achando que é piada, né? Não. Eu já vi até preço de caiaque. A minha rescisão dá para comprar uns 10. É sério, gente. Agora, o que eu estou falando pode parecer brincadeira, mas se vocês não estão fazendo isso, a maioria da população está fazendo. Não recebe rescisão, esse é o problema, tá vendo? A iniciativa privada tem a rescisão. Então, assim, só para fechar, então, isso é absurdo. Entende? Meus pais, os meus avós não pensavam nisso. Eles sabiam, meus avós diziam o seguinte: eu não vou me aposentar, com o dinheiro da aposentadoria eu fico de boa, eu fico tranquilo, já tenho a casa quitada, talvez eu tenha uma chácara, talvez eu tenha uma casa na praia. Essas gerações passadas, não é mais as novas gerações, não, tá? É as gerações recentes, a minha e as próximas, não tem isso. E isso é grave, isso é a prova de que esse sistema não funciona. E é isso que nós temos que derrotar. Beleza, gente? Muito obrigado aí pelo convite. Obrigada a todos. Vamos encerrar aqui a parte da manhã. Vamos almoçar e a gente volta às 14.